Olá. Olha, em todo lugar parece que só se fala em carro elétrico, né? As vendas estão disparando globalmente. Pois é, mas será que essa é a única história? Ou a melhor para todo mundo? Exato. Hoje, a nossa análise vai fundo numa estratégia de mobilidade elétrica que talvez faça mais sentido aqui para o Brasil. A gente está se baseando num texto bem provocador do Henrique Cortes, que é editor lá do Ecodebate. Exatamente. Esse material do Henrique Cortes, ele meio que desafia a gente a pensar um pouco fora da caixa, né? Enquanto o mundo celebra o carro elétrico particular, Aquela coisa do Tesla, né? isso. Ele pergunta por que o Brasil não deveria, assim, concentrar os esforços na eletrificação de ônibus e trens também. Interessante. Então a missão aqui hoje é entender a lógica por trás disso, né? Os ganhos dessa visão mais focada no coletivo e também no transporte de cargas. Certo? Perfeito, essa é a ideia. Bom, para começar, vamos dar uma olhada rápida nesse cenário global que a gente mencionou. Os números da Agência Internacional de Energia, a IEA. Nossa, são de cair o queixo. São mesmo. Mais de 17 milhões de carros elétricos vendidos só em 2024. Isso já é mais de 20% do mercado mundial. É muita coisa. E a China está liderando com folga, né? Produzindo uns 70% do total. 70%? E quase metade das vendas de carros lá dentro já são de elétricos. A projeção deles é passar de 40% globalmente até 2030. Impressionante. São números que, assim, realmente impressionam, não tem dúvida. Mas aí entra a primeira grande sacada do texto do Cortes, que ecoa o que outros especialistas dizem. Que seria? Que pro Brasil, sabe? Onde o transporte rodoviário é tão dominante e um emissor pesado de gases estufa. A simples troca do carro a combustão pelo elétrico individual pode não ser o caminho mais eficiente ou mais rápido para descarbonizar. Entendi. Não é só trocar 6 por meia dúzia, mas pensar no impacto maior. Exato. O argumento é que a gente precisa de uma mudança mais, estrutural, olhando para o transporte de massa, para o coletivo. Faz sentido. Quer dizer, o impacto de tirar um ônibus velho a diesel da rua e colocar um elétrico lotado é muito maior do que só um carro. Com certeza. E como está essa área do transporte coletivo elétrico lá fora? Está crescendo também? Está avançando, sim, e é um ponto-chave que o texto levanta. A mesma IE mostra um salto, olha só, de 30% nas vendas de ônibus elétricos em 2024. 30%? 40% dos ônibus novos sendo elétricos. 40% já é bastante coisa. É sim. E o mais interessante pra gente, aqui na América Latina, o número de ônibus elétricos saltou de uns 600 lá em 2020 para mais de 2.000 agora em 2024. Nossa, um salto e tanto. É quase 40% das vendas fora da China e Europa. Mostra que tem um movimento forte acontecendo aqui perto também. Isso é bem significativo, né? E quais seriam os benefícios diretos dessa aposta no coletivo elétrico aqui para o Brasil, segundo essa análise do Ecodebate? São vários. Primeiro, os ambientais, que são mais óbvios, né? Menos emissão de CO2 e, crucialmente, menos poluição do ar nas cidades. Aquela fumaça preta. Que a gente sabe que causa muitos problemas de saúde, né? Mortes prematuras, inclusive. Exatamente. Milhares por ano. Mas tem outra dimensão que eu acho fundamental e que o texto ressalta citando Paulo Ribeiro, da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Qual seria? Que eletrificar o ônibus é, na prática, uma política social potente. É democratizar o acesso à cidade. Pensa bem, para milhões de brasileiros, o ônibus é a única opção. É verdade. Melhora a vida de quem mais precisa. Isso. Então é um investimento em equidade urbana, não só em tecnologia limpa. Faz todo sentido olhar por esse ângulo. Não é só o ambiente, é o social. E quanto ao transporte de cargas, que aqui no Brasil também pesa muito nas emissões, principalmente por caminhão. O texto aborda isso também. A eletrificação de caminhões está crescendo bastante, quase 80% em 2024. Mas... sempre tem um mas. Ainda representa só 2% do total de caminhões vendidos. É muito pouco ainda. Entendi. E para um país com as nossas dimensões, né, continental, a visão defendida pelos especialistas que o Cortes ouviu é que a chave seria combinar esses caminhões elétricos com uma expansão forte da malha ferroviária. E eletrificada, claro. Trens.
Faz tempo que se fala disso, né? Seria uma mudança estratégica para a logística ficar mais limpa e eficiente. Exatamente. Tirar caminhão da estrada e colocar carga no trilho elétrico. Imagino que uma mudança dessa magnitude, focando em ônibus, trens, logística, traria também oportunidades econômicas, certo? Sem dúvida nenhuma. Pensa no potencial de desenvolver uma cadeia produtiva local. Fabricar ônibus elétricos aqui, trens, baterias, componentes. Geraria emprego qualificado, inovação. Exato. Mas isso é um ponto central no texto do cortejo. Nada disso acontece por mágica. Não cai do céu. Ou seja, não basta a tecnologia existir, a gente ter a capacidade. Precisa de direcionamento, de política pública. Precisamente. Os especialistas citados são muito enfáticos nisso. São indispensáveis políticas públicas claras, ambiciosas, metas ousadas para eletrificar a frota pública. Tipo, até 2030, X% dos ônibus serão elétricos. Algo assim. Isso. E investimento pesado em infraestrutura, principalmente nas ferrovias que estão muito sucateadas em várias partes. E, claro, incentivos consistentes para os operadores de transporte, para as empresas de logística, para eles fazerem essa transição. É preciso um empurrãozinho. Ou talvez um empurrãozão no governo, né? Exato. Sem esse direcionamento forte, a mudança pode até acontecer, mas talvez não na velocidade que a gente precisa ou não na direção mais estratégica para o país. Então, para a gente ir amarrando as ideias, a perspectiva que o texto do Henrique Cortes traz lá no Ecodebate é que, para o Brasil, a rota mais inteligente para a mobilidade sustentável talvez não seja só copiar o foco global no carro elétrico individual, mas sim priorizar com coragem a eletrificação do transporte coletivo ônibus, trens, metrôs, e também do transporte de cargas, especialmente usando mais as ferrovias. Perfeito. É uma abordagem que olha para as nossas particularidades, né? E busca ganhos em várias frentes ao mesmo tempo. No ambiente, na saúde pública, no social, com mais acesso à cidade, e na economia, com indústria e tecnologia local. É uma visão mais sistêmica da coisa. Certo. Uma visão bem mais ampla. Exato. Bom, fica então uma provocação final para a gente pensar, né? Se o Brasil realmente abraçasse essa visão, colocando foco na eficiência, na abrangência do transporte coletivo elétrico, como isso poderia transformar a nossa experiência de viver nas cidades? Boa pergunta. Para além do óbvio, do ar mais limpo, menos barulho, que outras mudanças poderiam surgir? Talvez no jeito como a gente usa o espaço urbano, nas nossas interações, nas oportunidades de acesso para todo mundo. Que outras portas isso abriria?